Olá, consciência amiga, consciência irmã, estamos novamente na mesma frequência, uma frequência de harmonia, de paz, de entendimento, para que nós possamos refletir mais um pouco sobre as nossas necessidades de conhecimento. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre poder. A influência do poder. O poder existe de várias formas, em vários conceitos. É uma frequência que a consciência às vezes percebe e tem ciência de possuir, e há outras que ela não percebe, mas ela, sem perceber, a utiliza. E o que são esses poderes, então? Porque frequência não é apenas uma, de uma única maneira. Nós temos poderes financeiros, poderes de comunicação, poderes políticos, poderes intelectuais, poderes sensuais, poderes criminosos, poderes agressivos, vários outros. E quando nós percebemos que o possuímos, nós somos desafiados a decidir se devemos ou não utilizá-los. Porque você pode ter muitos poderes ou alguns e não utilizar nenhum. Esses poderes, normalmente, eles são para despertar-nos, enquanto consciências, para serem utilizados para o nosso melhor e o melhor de cada um de nós, nossas consciências semelhantes no universo, não só nas mais próximas. E muitas vezes, quando percebemos, estamos envolvidos em alguns comprometimentos relacionados à nossa utilização desses poderes. Quando somos para o bem, nós devemos dar uma continuidade para esses poderes, para que ele seja disseminado de maneira correta sempre e organizada, dando exemplos, fazendo favores, auxiliando, sendo solidários, levando conhecimento, enfim, sempre utilizá-los da melhor maneira, mais correta e digna possível. Mas há os poderes da ambição, há os poderes da agressão, e eu vou dar alguns exemplos de ambição que poucas pessoas ou poucas consciências percebem, porque não é o poder de querer ter tudo, de querer ter muito dinheiro. Às vezes é o poder sobre alguém, é o poder da agressividade para intimidar alguém que é um pouco mais fraca, a consciência, ou é uma consciência mais tranquila, melhor do que aquela que está agredindo e se submete a essas agressões, esse poder de verbalizar ameaças, injúrias, ou às vezes que sejam verdades, mas na humilhação, nos desafios.
ao poder da sensualidade, onde as pessoas percebem que pela sua beleza, por serem mais sensuais, podem influenciar outras consciências mais carentes, não só carentes de sensualidade, mas também carentes moralmente e carentes também de inteligência, porque só é dominado pelo poder quem é inferior à inteligência. A sua inteligência ainda é muito primitiva e se deixa levar. Na verdade, esses poderes são criadores de ilusões para submeter as consciências mais inferiores. E todos esses tipos de poderes acabam sempre gerando prejuízos para as suas vítimas, sem exceção. Todos esses poderes negativos, mal utilizados, sob influência, sobre ameaça, entre outras coisas, sob submissão, às vezes, em um departamento onde o chefe submete um subalterno aos seus poderes de vontade, de mandos, ameaçadores de desemprego. Todos eles geram consequências muito negativas para aquelas consciências que ainda não estão se dominando intelecto-moralmente para enfrentar no sentido de compreender, não de repudiar ou de bater de frente, como dizem, né? Porque quando a consciência ela é elevada, intelecto e moralmente, ela compreende a doença daquela pessoa que tem aquele poder. Ela compreende a doença que aquele orgulho, que aquele egoísmo, que aquela ilusão de poderosa está tentando se sentir bem pela covardia que possui. Porque todo poder, quando é externado no sentido negativo, é um medo, é uma covardia de quem os possui, mesmo na sensualidade. E há também os poderes do crime, os poderes da fraqueza. Nós pegamos criminosos no início da sua carreira infeliz, pela sua simplicidade intelecto-moral, pelas influências daquilo que ela considera como amizades que não são, como colegas que não são, porque às vezes são tanto quanto mais ignorantes do que ela. Ela não pensa, então ela procura querer além daquilo que lhe cabe num bom trabalho, em algo digno, em alguma atividade, procura conquistar algo a mais que ainda não lhe vai facilitar muito. Ela pode estar arriscando a própria vida, ameaçando a vida de outras pessoas, se afinando, se afinizando com outras consciências do crime, em que ambas, se fossem realmente amigas, esclarecidas, elas estariam conversando sobre coisas dignas. O que vamos fazer hoje? Vamos nos reunir, vamos abrir uma empresa, vamos trabalhar, vamos conversar, vamos fazer alguma coisa útil e decente. Não tenha poder sobre uma arma. Se desarme. O poder é uma arma. Mas há poderes da ignorância. A ignorância faz com que gere, é um poder sobre o medo.
A vítima da ignorância é o medo, é um poder. Ser ignorante é um poder. Ela gera uma vítima, o medo, na própria consciência. Esse medo gera outro poder, de não dar certo as coisas. Aí ela procura uma arma, entra no crime, e ela utiliza essa arma por medo. Mas é um poder, a arma na mão dessa pessoa, dessa consciência criminosa, que poderia ou não estar fazendo alguma coisa útil para ela, se desfazendo disso, não utilizando mais. Ela deveria estar tendo com consciência a dignidade de ser ciente de que aquilo que ela sabe que é errado, ela é ciente que ela é errado, mas ela não tem o poder do seu próprio domínio. Ela é fraca. Toda pessoa fraca, toda consciência fraca usa algo para agredir, seja a força física, seja uma arma, sejam palavras, sejam gritos, sejam gestos, sejam revoltas. São poderes da ignorância e que sempre vão fazer vítimas. Então é importante nós percebermos esses poderes que temos, percebermos eles. Se eu tenho ou não influência sobre alguém, em alguma coisa, de que modo eu exerço essa influência? E por que eu estou fazendo isso? Qual é o prazer que eu tenho em fazer isso? Que satisfação é essa? Que você não consegue ter um dia, uma hora, às vezes até menos, de paz de espírito, como dizem no ditado. Mostrar alegria, se exibir, ter, achar que possui. Ninguém tem nada quando se rouba, porque não é teu. Quando você furta, quando você usa a tua influência de poderes negativos e errados num crime, você está obtendo algo que não é teu. Então, você não tem orgulho de nada, porque você não é seu, você não criou, você não gerou aquilo para você, você não fez esforço para aquilo. Igualmente na sensualidade, você não conquistou aquilo, você apenas influenciou uma ilusão, mas você não tem aquela consciência no seu domínio, ela não pertence a você, mesmo que você acredite nessa ilusão. Os poderes maiores, lógico, vamos colocar que as pessoas colocam que os crimes, as coisas erradas, são de poderes da sociedade, mas a sociedade somos todos nós. É lógico que há os responsáveis, consciências responsáveis sobre a sociedade. São as consciências políticas. Essas consciências, elas têm uma responsabilidade sobre a sociedade do seu país, do seu estado, da sua cidade. E a partir dessa responsabilidade, elas devem demonstrar o seu poder dando exemplos corretos, dignos, se solidarizando e atendendo à sociedade menos privilegiada, dando oportunidades
oportunidades de conhecimento, oportunidades de trabalho, e não trabalhos que eu me refiro apenas para um sustento rápido, de ter algum dinheiro na mão, mas algo que lhe seja útil, qualificável, conhecimento, cursos, esclarecimento. Os poderes que nós possuímos são grandes. Às vezes, quando elegemos um poder, quando damos um poder, nós damos o poder a um político, esse político, ele torna o seu poder correspondente ao dele. Às vezes, alguns políticos não percebem que esse poder foi dado a ele quando ele se elege. Muitas vezes, esse político começa a sentir-se mais poderoso e a sociedade mais insignificante. Você não vê eles ativando alguma coisa, algum trabalho, algo útil para a sociedade. Há, lógico, diversos poderes políticos honestos, dignos, corretos, mas alguns, após as suas eleições estarem eleitos, eles se colocam num poder ocioso. Eles têm esse poder de ser um ócio, de se manterem ociosos, apenas aguardando para cumprirem algumas atividades irrelevantes até, mas que os colocam em destaque em algumas coisas, mas sem a necessidade que eles imaginam que deveriam ter e não imaginam que deveriam ter, que é atuar para junto, não daquilo que chamamos de nicho político, ou porque tem eleitos, né, políticos que aquele tal bairro, aquele tal lugar, aquele tal estado que votou em mim, então ele só vai se dirigir àquilo, àqueles interesses, como se o resto do país, o resto das pessoas não existissem. E há também os poderes daqueles que os políticos, com seu poder, dão aos seus colegas, ajudantes, assessores, que devem estar também atuando em benefício, sendo úteis no sentido de trabalho, no sentido de estarem fazendo algo relevante para a sociedade, dignificante, porque senão esse poder, cedo ou tarde, vai gerar consequências e vítimas. Sempre há consequências em tudo, nos poderes positivos e negativos. Sempre há consequências positivas e negativas. Quando você perceber que você exerce algum tipo de influência sobre alguém que é inferior a você, às vezes inferior fisicamente, às vezes inferior intelectualmente, às vezes inferior financeiramente, profissionalmente, considere que se você está
em um nível de frequência acima, é para que ela seja bem utilizada. Quando você percebe, e você sempre percebe, que possui um poder negativo, errado, criminoso, mal intencionado, encerre-o. Bloqueie isso da sua vida. Termine com isso imediatamente. Não faça mais. Não continue. Tenha o poder da vontade. Tenha o poder da opinião própria. Tenha o poder de não se influenciar por amizades inferiores. Você vai perceber que você é superior a todas elas quando você disser não. Quando você falar não faço, não vou, não quero. E você não deve satisfação. Sempre reflita em qualquer outro tipo de poder que talvez eu não tenha mencionado aqui. Mas faça reflexões sobre os poderes que estão acima de nós e nos dominam, que estão igual a nós e são os nossos afins, e que estão abaixo de nós. Pense sempre nisso, em tudo que você pode fazer e deve fazer, em tudo que você pode, mas não deve fazer. Obrigado e até a próxima frequência de harmonia que estaremos juntos.